Amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez, aqui no meu, no seu, no nosso canal Aula Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Hoje trazendo uma dica de leitura, uma obra que é um tanto já antiga, mas muita gente não conhece, até porque a editora não é tão conhecida, mas a obra ela é importantíssima porque vai tratar de assuntos que realmente o pessoal gosta muito, que entra também muito em debate, até porque também vai, não aqui, mas muitas pessoas quando vai ver debate sempre está envolvendo ali arminianismo, calvinismo, ou de vez ou outra luteranismo. Infelizmente não colocam ninguém da área do luterana para debater, mas é praticamente isso. Qual é essa obra, irmão Renato? Que obra é essa? Vocês já estão vendo aqui já. O único Deus sábio. A compatibilidade entre a presciência divina e a liberdade humana. Isso aqui é da editora Sal Cultural, tá? A editora, ela é metodista, tá? Isso aqui é do número 1 da coleção Grandes Temas da Teologia, e o autor dispensa comentário. Teólogo, filósofo, apologista, né? William Lane Craig, tá? Vamos entrar daqui a pouco nesse review. Antes, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e faça parte desse trabalho, desse projeto. Ajude a gente a também alavancar, alcançar outras pessoas, né? Nos grupos que você faz parte. Só pode ser um grupo do Facebook, do Telegram, do Instagram, do WhatsApp. Grupo de teologia da sua igreja, né? Vai mandando para os irmãos aí, alavanca no canal aí, pede para compartilhar, tá bom? E não esqueça, aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas. A primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E fica sempre ligado lá que a gente está colocando algumas coisas que não chegam aqui para o review, mas que são obras que estão chegando no mercado aí, lá no nosso Instagram, tá? Segue a gente lá, Hora_Teológica. Vamos lá, vamos partir para esse review. Antes, vou mostrar o número de páginas que essa obra contém. São 150 páginas, tá? O sumário é bem curtinho. Deixa eu baixar a câmera para vocês aqui. Isso, a gente tem uma melhor visualização. Você tem aqui o sumário, prefácio edição brasileira, prefácio, introdução. Antes aqui, deixa eu lembrar para vocês. Tem aqui, no caso, o prefácio, né? Você tem aqui um comentário de quem? Carlos Augusto Vailate, biblista, hebraísta e teólogo. Isso aqui também não precisa nem falar o currículo do homem, todo mundo já conhece, né? Vamos lá. Parte 1. A doutrina da presciência divina. O conhecimento de Deus, do presente, passado e futuro. 2 negações da doutrina bíblica. Parte 2. A compatibilidade entre a presciência divina e a liberdade humana. O argumento em favor do fatalismo teológico. 3 tentativas em sucesso para escapar do fatalismo. O fatalismo teológico rejeitado. A necessidade do passado. Rejeição do fatalismo em outros campos. 1. Causalidade reversa. Rejeição do fatalismo em outros campos. 2. Viagem no tempo. Rejeição do fatalismo em outros campos. 3. Premonição. Rejeição do fatalismo em outros campos. 4. Paradoxo de Newcomb. Parte 3. A base da presciência divina. Conhecimento inato, conhecimento médio. Você tem um epílogo e sugestão de leitura adicional. Lembrando que o William Lane Craig, embora tenha uma base reformada, ele é um adepto, né, da teologia molinista, tá? Que concilia justamente ali, faz aquela ponte entre o calvinismo e o molinismo, justamente nessa parte aqui da soteriologia. Tá, vamos ver aqui. Acho que é 37, página 38. A negação da presciência divina. Vou dar um pulo aqui para emendar um texto no outro. De acordo com a primeira negação, né, a Bíblia não ensina que Deus tem conhecimento completo do futuro. Aqueles que negam, né, a presciência. Ele só pode fazer conjecturas inteligentes sobre o que pessoas livres vão fazer. Sendo assim, Deus é ignorante das vastas extensões da próxima história, uma vez que mesmo uma única escolha humana significativa poderia virar a história em uma direção diferente, e os eventos subsequentes, conforme o tempo passa, seriam cada vez mais diferentes de suas expectativas.
Na melhor das hipóteses, pode-se dizer que Deus tem uma boa ideia do que vai acontecer apenas em um futuro muito próximo. A teoria, né, no caso aqui é o teísmo aberto, né? Esses adeptos dessa teoria vão dizer que praticamente que assim como uma pessoa faz algo diferente daquilo que ela pode fazer, Deus não pode prever. Então, praticamente, isso é uma doutrina praticamente antibíblica, né? Porque eles acham o seguinte: se Deus conhece todas as coisas, naturalmente tem que causar essas coisas. Mas como eles creem na liberdade humana, então para eles é difícil conciliar que o homem seja livre ao mesmo tempo que Deus conheça. Está vendo como que a pessoa pode mudar de opinião, de pensamento, de atuação de uma hora para outra. Olha só. E vai falar sobre as profecias. Aqui, ó. Ele vai tratar da passagem. Olha só isso aqui, irmãos. Em outros casos, Deus parece inseguro de como as pessoas vão reagir. Textos que vão deixar parece uma margem que há uma certa abertura nessa presciência certeira, né, de Deus. Deus parece inseguro de como as pessoas vão reagir às suas mensagens proféticas. Por exemplo, Deus ordena Jeremias a profetizar para a cidade de Judá e acrescenta, abre aspas, bem podem ser que ouçam e se convertam, cada um dos seus maus caminhos e arrependam do mal que intentem fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Jeremias 26:3. Mais tarde, Deus diz a seu profeta, porventura, isso aqui também não é certeza, né? Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer para cada qual se convirta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e seu pecado. Jeremias 36:3. Aí aqui, ó. A interpretação mais plausível dessas passagens é que as profecias contidas na condição implícita, todas as coisas permanecem as mesmas. Essas profecias não foram vislumbres simples do futuro, mas figuras do que estava para acontecer, a menos que profecias com tais condições não são incomuns no Antigo Testamento. Pensa-se da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra, Abraão e Isaac no Moriá, ou o jejum de Davi por seu filho moribundo. Mais tarde, Davi lembrou o raciocínio por trás de seu jejum, ainda que a morte do garoto fosse profetizada. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus compadecerá de mim e viverá a criança, segundo Samuel. Ou seja, esse ponto aqui, esse texto que o Lenny Craig está querendo dizer, é que Deus apresenta aquela possibilidade, a primeira coisa já factível de acontecer, porventura ouvirão. Ou seja, Deus vai trabalhar com a primeira possibilidade. Mas isso não quer dizer que, caso ouçam que saia dessa possibilidade, que Deus não saiba o que vai acontecer. Deus também vai saber o que vai acontecer, né? Então, os teístas abertos, né, vão dizer que Deus não saberia pelo fato aqui que está colocando uma hipótese, não dando certeza do que aconteça, porque está deixando aqui a questão da sua presciência em aberto, em condição, né, sob uma condição do que ou de como as pessoas, os ouvintes da profecia vão reagir. Isso aqui é muito interessante, hein? Vamos lá para outro ponto interessante. Deixa eu ver aqui com vocês. Acho que é a página 128. Já li essa obra aqui, irmãos. É muito interessante. 128. Aqui, ó. Lembrando que essa parte teológica, né, do molinismo trabalha com conhecimento médio. O que é isso? Futuros contingentes, possibilidades de que Deus vê e que isso também não está fora da soberania divina, conforme o Lenny Craig deixa claro aqui. O conhecimento médio também fornece a chave para a providência de Deus. Na verdade, uma das consequências mais úteis da doutrina do conhecimento médio é a reconciliação da soberania divina e liberdade humana. Uma vez que Deus sabe o que qualquer criatura livre faria em qualquer situação, ele pode, através da criação de situações apropriadas, fazer com que essas criaturas alcancem seus fins e propósitos e que ele os faça livremente. Quando se considera que estas situações são de si mesmas, os resultados das decisões livres anteriores das criaturas, decisões livres que Deus teve que trazer, a pessoa começa a ver essa providência sobre um mundo de criaturas livres, só poderia ser obra da onisciência.
Somente uma mente infinita poderia calcular o inimaginavelmente complexo e inúmeros fatores que necessitariam ser combinados a fim de trazer, através das decisões livres das criaturas, um único acontecimento humano, como, por exemplo, a promulgação da política de empréstimos e arrendamentos antes da entrada da América na Segunda Guerra Mundial, né, e tudo mais. Agora, olha isso aqui. Assim, tudo o que acontece, acontece quer pela vontade ou pela permissão de Deus. Deus quer que tudo o bem diretamente, e seu desejo para nós é que em qualquer circunstância que nos encontremos, nós escolhemos fazer o bem. Mas Ele permite o pecado e permite criaturas fazer os atos pecaminosos que Ele sabia que eles fariam, uma vez que Ele deseja que as criaturas sejam livres. Mas em sua providência, Deus arruma as coisas de tal maneira que no final até mesmo os atos pecaminosos de criaturas vão servir para atingir seus propósitos. E isso não quer dizer que Deus faça o homem cometer, determine, né, decrete. Essa aqui é a posição dele aqui, tá, irmãos? E decrete que o homem faça. Deus deixa as criaturas livres, dentro da sua soberania, a agir. E a sua providência reordena, né? Vamos lá. Como disse José a seus irmãos que o haviam vendido à escravidão: vós bem intentastes mal contra mim. De quem foi o mal? Dos irmãos dele. Porém Deus, aí entra Deus aqui, ó. Porém Deus o tornou em bem, a fim de trazer este resultado atual. Gênesis 50:20, no American Standard Bible. Ou seja, Deus permite que todo o mal aconteça, as escolhas livres aconteçam, e pode interferir? Pode. Quando esse propósito aqui era justamente colocar José no Egito, sabendo que ele havia ido para a masmorra, né, para o cárcere, então aquele mal que foi produzido ali, Deus usou de uma forma com que acontecesse tudo aquilo, os outros, o copeiro, né, parasse também lá dentro, né, os dois servos lá de Faraó, para que José interpretasse o sonho, acontecesse que ele fosse lembrado lá dentro até chegar à presença de Faraó, interpretar o sonho de Faraó pessoalmente e ser erguido lá à direita de Faraó, sendo o segundo em comando no Egito. Então tudo aquilo que aconteceu, Deus permitiu que acontecesse para reordenar-se José em sua posição, na qual dentro do seu projeto inicial, para que o propósito final fosse aquele. Então, assim, interessante, tá? Muita gente não concorda, mas é mais uma perspectiva teológica, tá, que pode muito bem ser estudado. Infelizmente, a teologia molinista tem poucas obras traduzidas aqui no Brasil, mas o pouco que você tem, você pode ver a partir do William Lane Craig, né, essa conciliação aqui na sua trilogia, um pouco ali no Alvin Plantinga, né? Poucos autores falam sobre isso, mas o William Lane Craig é o que fala mais abertamente sobre isso, e você pode procurar outras obras aí, se estiver disponível, para tratar desse tema aí da onisciência, da presciência, de futuros possíveis, dos contingentes e tudo mais. Tá bom, irmãos? Mais uma dica para vocês aí, O Único Deus Sábio, do William Lane Craig, editora Sal Cultural. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.